Oi, lindezas! Bem-vindos ao nosso 6º capítulo da nossa maratona One Piece. Hoje nós vamos ver do episódio 101 ao 120 e agora sem choradeira como foi no capítulo anterior. Agora é só aventura e pancadaria. Bora lá? Eu sou o João e vou te falar. One Piece. Agora, a tripulação do Going Merry está indo em direção ao interior de Alabasta, mais especificamente a sua capital real, a cidade chamada Alubarna. E agora a gente começa a entender por que motivos o Ace está atrás do Barba Negra. Esse cara era membro da tripulação do Barba Branca, é praticamente um arco-íris de barba nesse lugar. Só que assim, o Barba Negra matou um dos tripulantes que estava sob os cuidados do comando do Ace. Então ele se sente na responsabilidade de correr atrás de caçar o Barba e depois levá-lo à justiça pirata, se é que vocês me entendem. Vá andando, seu encardido, vamos! Parece que esse episódio foi basicamente um filler pra falar pra gente, olha, o Barba Negra ele é um cara perigoso e não é tão fácil assim de ser derrotado. Mas foi divertido de assistir. É verdade. Logo depois disso, a gente vê que o Luffy acaba comendo um cacto, e esse cacto, na verdade, faz ele ter alucinações. E, se você tá no deserto, você vai ter miragem, de um jeito ou de outro. Seja por causa do sol muito quente por muito tempo, ou por alguma comida que faz você ficar doidão. E vendo o que não existe, o Luffy acaba arrastando o Zoro e o Chopper pra longe do resto da galera, e com isso eles acabam se perdendo. É claro! Nesse meio tempo, eles acabam caindo numa espécie de caverna subterrânea, num lugar que parece ser antigas ruínas, uma espécie de palácio que foi consumido ali pela areia conforme o tempo foi passando. E dentro dessa caverna a gente encontra uma espécie de cubo, e nele tem uns escritos estranhos que nenhum dos três ali, sendo quem são, não consegue identificar, e a gente acaba ficando perdido no que realmente está escrito ali. Parece ser algo importante, então vamos ver se nos próximos episódios eles voltam nesse lugar e acabam explicando mais sobre esse cubo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Um pouco mais pra frente a gente acaba conhecendo mais alguns membros top 5 lá da Baroque Works. E isso aconteceu numa espécie de reunião que a galera teve numa cidade afastada. O plano é, primeiro eles se reúnem e depois juntos eles vão se encontrar com o Crocodile. E nessa turma a gente teve alguns rostos novos, como por exemplo o Mr. One e a sua parceira Miss Doublefinger, e também o Miss Four, número 4, e a sua parceira a Miss Merry Christmas. Nesse episódio em si, como não teve lá uma batalha muito grande, alguma coisa assim que justificasse o uso dos seus poderes, até esse momento a gente acaba não sabendo o que cada um tem de especial, nem qual Akuma no Mi eles comeram. Mas já a gente chega nessa parte de revelação, porque até isso acontecer muita coisa rolou. Tá bom. Os membros do Chapéu de Palha ficaram presos numa jaula feita daquela substância chamada Kurosaike Kairosuke. Palavra difícil de falar. Junto com o Capitão Smoker. E nesse contexto ele acaba explicando mais sobre os efeitos desse minério. E se você quiser saber mais sobre esse minério, dá uma assistida aqui no nosso último episódio. Tá tudo explicadinho lá e toma cuidado pra não chorar, hein? Fica a dica. Papo vai, papo vem, os únicos da tripulação que não são presos são o Sanji e o Chopper. Os dois bolam um plano, conseguem distrair o Crocodile e depois libertar a galera. Uhul! E só depois disso é que a galera consegue finalmente ir pra capital real. Todo mundo, exceto o Luffy, que decide ficar pra trás pra meter a porrada no Crocodile. E é justamente o oposto que acontece. Sério? Sendo um dos Shichibukai, um dos 7 Lords do Mar, Crocodile vence o Luffy rapidão, não deu nem pro cheiro. Tudo que ele faz é basicamente atravessar o Luffy com a sua mão gancho. Ih, rapaz. Porém, além da Gumo Gumo no Mi, o Luffy tem um outro superpoder. Luffy é agraciado com o poder do protagonismo. Então, como ele é o personagem principal, é claro que ele vai sobreviver e vai dar um jeito de voltar ativo. Pô, ainda bem, pô. E agora sim, a partir desse momento, muita pancadaria acontece. O exército rebelde liderado pelo Koza está quase chegando lá em Alubarna. Então, o plano dos piratas é a gente chegar antes, a Vivi conversa tanto com o exército real quanto com o exército rebelde, explica a situação, fala que os dois estão sendo manipulados o tempo todo, e com isso a revolta não acontece, não existe nenhuma guerra civil. Na teoria, um plano simples. Na prática, não acontece nada disso. Complicou. E com o objetivo de evitar essa conversa toda, os agentes oficiais lá, os top 5 da Baroque Works, se dividem e ficam em pontos estratégicos da cidade. Bom, se eles chegarem por esse lado, a gente impede. Se chegarem pelo outro, a gente também os impede. E nessa divisão, cada um dos nossos piratas vai ficar com um inimigo diferente. O Zoro e a Nami vão enfrentar o Mr. One
e a Miss Doublefinger. Ele tem o poder de transformar o seu corpo em qualquer parte dele em lâminas, mais fortes até do que o aço. Isso porque ele comeu a fruta chamada Supa Supa no Mi. Já a Miss Doublefinger, ela tem a habilidade de transformar qualquer parte do seu corpo numa espécie de espinho, também extremamente resistentes. E isso graças à fruta chamada Toge Toge no Mi. O Sanji fica responsável por enfrentar o Mr. Two, a Bon Clay, que tem o poder de ser metamorfo. E por fim, o Usopp e o Chopper ficam responsáveis por enfrentar o Mr. Four e a Miss Merry Christmas. Ele, pelo que foi mostrado aqui, não necessariamente comeu nenhuma Akuma no Mi. Porém, o cara é extremamente forte, ele é basicamente um monstro. Tanto que uma das suas armas, um taco de beisebol, chega ali a pesar toneladas. É muito legal, ele coloca o taco de beisebol assim apoiado num muro e o muro cai, porque ele não consegue sustentar o peso desse taco. Além disso, ele usa essa arma para rebater bolas de beisebol lançadas por um cachorro mestiço arma. Eu não entendi esse final. Ou seja, aqui, sem nenhum tipo de explicação, eles informam que um objeto, uma arma de arremesso, foi responsável por comer uma Akuma no Mi. Sim, um objeto consumiu uma fruta. Como e por quê? Não faço ideia, eles não explicam. Você não sabe nem eu. E a fruta responsável por dar vida a um objeto inanimado se chama Ino Ino no Mi. Já a Miss Merry Christmas, parceira dele, comeu a fruta chamada Mogu Mogu no Mi, que dá a ela o poder de se transformar numa espécie de topeira. É basicamente o que acontece lá com o Sr. Dalton. E essa luta foi a mais feia. O Usopp e o Chopper realmente sofreram muito para dar conta desses dois. Muito mais conversa vai, muito mais conversa vem, a gente acaba descobrindo o real plano do Crocodile, que na verdade é encontrar uma arma mitológica chamada Pluton. E reza a lenda que essa arma é capaz de destruir uma ilha inteira, que é basicamente o tamanho de um país. Isso tudo com apenas um disparo. Então o poder dele ia ter um baita de um poder bélico. E para encontrar essa arma, ele dividiu o seu plano basicamente em 3 partes. Primeiro, desestabilizar totalmente o país, porque assim ele vai ficar muito mais fácil de ser controlado e dominado. Segunda parte, controlar e dominar esse país sem que ninguém vá se opor a ele. E número 3, passar um pente fino nesse país atrás dessa arma. De forma bem resumida, é basicamente tudo isso que ele faz nesse arco. E por falar em resumo, o nosso termina aqui com a Vivi e o Koza falando com seus respectivos exércitos e pedindo para que eles larguem as armas. Porém, a Baroque Works possui infiltrados nos 2 exércitos. Então, enquanto o exército real abaixa as armas, os infiltrados no exército rebelde atiram. E a vice-versa também acontece. Quando o exército rebelde abaixa as armas, os infiltrados no exército real atiram. Então, os 2 lados, de forma geral, acabam falando. Essa galera joga sujo, não deem bola pra eles. Bala neles. Mete a bala nele, mata esse danado! E com isso, o conflito continua. One Piece. E nos melhores episódios, o primeiro, que vai lá do 101 ao 110, eu escolho o episódio 109, que é o momento em que o Sanji e o Chopper enganam o Crocodile e com isso eles conseguem libertar a galera lá da jaula. Foi legal ver o vilão metido a sabe tudo, a estrategista e tudo mais, tô sempre um passo à frente, sendo enganado por esses dois. E uma coisa ainda mais legal foi que nesse contexto de fuga e conseguir libertar a galera, eles salvam o Smoker. E com isso o Smoker passa a ter uma outra visão em relação à galera do Chapéu de Palha. É como se ele tivesse agora uma espécie de respeito por eles, porque parece que ele percebeu o seguinte: ok, eles são piratas, são fora da lei, contudo, eles não são maus. Então isso meio que faz ele ver a galera do Chapéu de Palha com outros olhos. Olha só, você não vale nada, mas eu gosto de você. E o segundo melhor episódio, que vai lá do 111 ao 120, eu escolho o 117, que é justamente aquele momento em que a Nami vai enfrentar a Miss Doublefinger. E nessa luta, a Nami acaba utilizando uma nova arma feita pelo Usopp. Só que 90% dessa arma ela é mais focada em animar festas. Então, o tempo todo é criado uma espécie de clima, tanto na música quanto no estilo de câmera, que faz a gente pensar, nossa, agora a Nami vai criar ali um super poder, vai descobrir uma super função dessa arma e vai ser incrível. Só que aí, logo em seguida, aparece lá um buquê de flores, alguns pombos, alguma coisa em sentido de mágica pra animar festas. Então é um balde de água fria, tanto na gente quanto na Nami, que ela fica assim... Usopp, eu vou te matar. Toma essa, minha nova arma! Clima Tact Arte do Tempo! O que você vai fazer? Primeiro o sol! Fine Tempo! Ai, que coisa mágica! Os pombinhos estão voando! Que idiotice! Foi o episódio mais engraçado desses 20, e no final aqueles outros 10% são realmente muito eficazes em batalhas, só que eles são mostrados mais no episódio 118, então aqui fica uma menção honrosa a esse episódio.
E vocês aí, o que estão achando dessa nossa maratona? Estão curtindo? Estão gostando de relembrar esses episódios ou então de conhecer tudo o que está acontecendo assim de forma bem resumida? Também gosta desses episódios que eu escolhi nesse intervalo que vai do 101 ao 120? Deixe aí nos comentários e depois se inscreva no canal e ative o sininho para conhecer toda quarta-feira um anime novo, acompanhar maratonas que a gente faz aqui como essa do One Piece e muito mais doideiras nerds que eu trago para você. Valeu pela atenção e tchau!